isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Aleluia! É um prazer encontrar com você hoje. Realmente, é uma delícia. A gente sente saudades, né? Pensa que não? Claro. Lógico, né? O amor faz isso, viu? A raiva, o ódio é indiferença, tanto faz. Mas o amor faz diferença. Amém? Quanto mais você recebe o ensino, mais chance você tem de receber a revelação de Deus. Não é porque você está me ouvindo que você já está com a revelação. Nunca é assim. Você está com a revelação quando você fica lá em oração e aí, de repente, você entende aquilo. Você sabe que aquilo é a verdade, que é o que Deus quer, o que Ele está falando. Passou de ser uma teoria. Então, isso é maravilhoso. Aí você tem o entendimento e é isso que o diabo luta mesmo com todas as armas que ele tem do inferno para que ninguém entenda a verdade. Porque a verdade liberta. Quanto mais você tem entendimento da palavra de Deus, quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais livre você vai ficando. Livre de todas as barreiras. Você está diante de Deus. Você está diante do céu, aqui na terra. Isso não é o máximo? Então, por que é que as pessoas são frias? Porque elas estão longe de Deus. Não querem ter acesso, sendo que foi nos dado esse acesso. Então, vai pensar um pouco nisso na tua vida. Quanto de acesso você tem a Deus? Está à sua disposição. Ok? Hoje eu vou falar um pouco, falando sobre perseguição e verdade. Nós temos que estudar mais sobre o que é realmente a verdade. Porque as pessoas falam a verdade e pensam que entendeu o que é verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Tudo bem, mas gente, e daí? O que é isso na sua vida? É o que eu acabei de dizer, a verdade é tudo que Deus é e fala, mas eu preciso entender. Eu preciso compreender. Você entende que agora é noite, por isso que você tem certos comportamentos que são para a noite. Que a noite é jantar, que a noite vai dormir, ok? Que a noite não tem sol, que está escuro, você tem entendimento disso. Você sabe discernir. E então, a verdade, a palavra de Deus, quando você entende, você sabe discernir. Tá? E é isso que o diabo não quer, ele traz perseguição. E, vem cá, ele traz perseguição para quem está ensinando e para quem está participando. Porque o que ele puder fazer para que ninguém vá atrás da verdade, ele vai fazer. Porque isso daí vai incorrer no quê? Qual é o resultado? A pessoa, ela conhece a verdade, ela começa a ficar cheia de Deus, das bênçãos, e isso ela vai passar para os outros tranquilamente. E é este o perigo. Ok? Então o diabo não quer que fique ensinando verdade. Mas foi o que Deus me chamou para fazer aqui. Por isso que eu estou aqui. Então a minha igreja, essa nossa igreja aqui, Deus não falou que Ele está interessado em multidão, em grandes números, em coisas, né? Como muitas pessoas estão por aí. Usando até a tecnologia, vocês sabem. Porque hoje nós temos um recurso da tecnologia assim, estrondo, e eles trazem para dentro da igreja. Tipo, nós vamos pregar hoje sobre os lírios do campo. Então tem um telão lá atrás que já faz todo um show de lírios do campo. Ou então eles trazem crianças pulando atrás com flores, porque tudo é um recurso para chamar a sua atenção. Mas isso não é a verdade. Ou vamos falar sobre as aves do céu. Então começa a voar aves lá em cima no telão, que dá a impressão que tem aves verdadeiras. Que a tecnologia faz isso, vocês não sabem? Tem um negócio aí 3D e tudo mais. Então, eles fazem isso dentro das igrejas. Existe isso. Tá? Então, eles fazem isso e muito mais com grupos de louvores, com todos os recursos e etc. Mas não é a verdade. Porque a verdade o diabo não suporta.
O diabo não vai permitir. Tá? Porque a verdade, ela não precisa de recurso tecnológico algum. Porque ela é vida. Ela produz o que ela diz. Entende isso? É diferente do recurso tecnológico, fica só no nível da alma, igual ao teatro. Você foi no teatro, gostou, mas pagou as tuas contas, o teatro? Muito pelo contrário, cobrou caro, você ainda gastou lá, ficou devendo o cartão. E chegou em casa cansado, foi dormir tarde. E aquilo ficou na tua cabeça e só ficou ali naquele nível da alma e acabou. Agora, a palavra de Deus, vivida e transmitida, é isso que o diabo não quer. Então, a perseguição aumenta, né? Isso aqui não é uma profecia maligna, mas nós vamos examinar isso na Bíblia. É uma das coisas que o diabo não quer. Então, as pessoas que vêm, vão embora, elas não aguentam a verdade. O diabo já operou, já agiu, entendeu? Com distrações, com coisas na vida para parar a pessoa. Não vou dizer que ele quer, que ele arrancou a salvação, nem tanto. Mas deixa a pessoa num nível que ela nunca vai sair daquilo e sempre enganada. Por isso que é difícil ouvir a verdade, porque ela exige uma mudança. Ela exige uma mudança. Vocês sabem disso. Pode haver 500 pessoas numa sala. E a verdade está sendo ensinada. Se tiverem 5 pessoas que vão assumir, vai ser muito. As 500 estão só ouvindo. E nunca vão ter entendimento da palavra de Deus. Mas nem por isso vai se deixar de ensinar. Eu vou continuar ensinando. Se tiver um que vai fazer, vai ser ótimo. Porque vai entrar no seu chamado. E vai poder operar nos dons e etc. Mas, falando nisso, nós podemos lembrar muito bem como que era a vida de Paulo quando ele andava sob o regime da lei. Né? Ele era um cara zeloso, extremamente zeloso para servir a Deus na lei. Ele era desse tipo. O caráter dele era este. Ele levava a sério e dentro de todas as normas que a lei exigia. Então, quando ele, na estrada de Damasco, ele teve um encontro com Jesus, a vida dele mudou, porque ele se salvou, ok? E, mais abrindo um parênteses aqui, nós podemos imaginar que muitos outros judeus, porque ele era judeu, vocês sabem disso. Ele era fariseu, ele era judeu, ele era tudo, Paulo. Outros fariseus tiveram um encontro, nós podemos pensar nisso. Um encontro com Jesus na estrada para Damasco. Mas nenhum respondeu a Jesus aquilo que o propósito dele ali, que era a salvação, ok? Mas Paulo respondeu. É isso que eu quero dizer para vocês. Pode ter 500 pessoas aqui e ninguém responder a verdade. Seguir, ir buscar, saber o que é que está se falando. Ter interesse. Estão me acompanhando? Mas Paulo foi um cara que se interessou. Ele encontrou com Jesus e ele podia falar, tudo bem, Jesus, e ficar por isso. Mas, como ele era uma pessoa extremamente zelosa na lei, isso trouxe a mesma característica para a salvação. Ele foi zeloso do mesmo jeito que ele era na lei. Ele aceitou Jesus. E as pessoas daquela época até chegaram a pensar que ele não era, digno de estar se pregando Jesus coisa nenhuma, porque ele matou muitas pessoas. Bateu em muitas pessoas, acabou com as pessoas. Ele queria exterminar, né, as pessoas que seguiam Jesus. Porque ele não entendia, ele não tinha revelação. Ele não sabia realmente quem Jesus era. Então eles chegaram a esse ponto de pensar que Paulo, ele não podia ser um cristão se ele tinha feito tanto barbarismo. Eles não entenderam isso. Mas ele era zeloso lá, ele veio ser zeloso aqui, porque ele aceitou Jesus. Então, nós vamos ver um pouco do ministério de Paulo aqui, mas nós precisamos examinar, porque tudo é uma correlação na palavra de Deus, uma coisa com a outra.
nós precisamos ver como que Jesus foi recebido como um ministro de Deus, o Filho de Deus, pregando o Evangelho, anunciando o reino de Deus. Nós, quando lemos a palavra de Deus, a gente precisa examinar assim, cada linha. O Espírito Santo dá entendimento de cada linha da palavra. Porque a gente, a grosso modo, a gente entende que o ministério de Jesus era grande, porque falava a multidão vinha, e ele foi de cidade em cidade, ele foi de vila em vila, e as pessoas eram curadas, ele entrou nas sinagogas. Então o ministério de Jesus era um ministério muito grande. E a gente chega a pensar que ele era conhecido por todas as pessoas, não é? Fala ou não? Mas na verdade ele não era. Ele não era conhecido por todos. É incrível, né? Mas ele não era. Sim, multidão veio, é verdade. Mas não foram todas as pessoas de Israel ou da redondeza de outros países do lado. Não foram todas. Tinham pessoas que nem conheciam Jesus, nem sabiam quem ele era. Então, nós vamos começar por aí e vamos ver, assim, a perseguição, etc. Depois vamos para Paulo. Então, veja lá, Mateus, capítulo 21. Estão gostando de aprender essas coisas? Isso aí é para você aprender o que é a sua vida, por que vem ataque do diabo, né? Por que as coisas não acontecem. Não é nada por causa de Deus que não acontece. Tá? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com os ataques do diabo para a gente não ficar, sabe, assim, dando uma de coitado, né? Porque toda pessoa quando está sofrendo fica falando até, né? Vamos parar agora. Para com esse negócio de ficar falando que o farol ali na esquina quebrou, que daí caiu uma moto lá, Para! Isso aí, sabe por quê que fica esses comentários? Porque quer mostrar que está sofrendo. Mas quem está com a paz de Deus não está sofrendo nada. Então está precisando mudar de jeito. Jesus não ficou reclamando, ai que seco, meu pé está sujo, ou não sei o que, esse camelo está muito devagar, ou não sei o que lá, e nem Paulo, e etc, né, gente? Ok? Então, isso são conversas que Deus não quer, porque é do mundo. Gente que não tem Deus só fica nesse bababá. Não tem assunto, então fica falando bobagem. E é isso daí que afunda a pessoa. E ela nunca recebe o que precisa. Porque está no outro, não entendeu o que é o Evangelho. Estão me acompanhando? Então, vamos ver aqui, olha, no 21 de Mateus. Deixa eu ver aqui. Jesus... veja o versículo 2. Ele disse: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizia a filha de Sião, dizei a filha de Sião: eis, aí te vem o teu rei humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Então, indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então, puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho. A maior parte, ok? Esta maior parte da multidão sabia quem era Jesus, conhecia os seus feitos e etc., que ele era o Messias. Então, estavam aclamando o rei. Então, a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? Entendeu? Sinal que não o conheciam. Você não vai perguntar quem é se você conhece. Ok? Então, uma outra multidão dentro da cidade de Jerusalém não conhecia Jesus. Ok? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Os que conheciam Jesus. Então estava dividido.
Uma boa parte sabia e uma outra parte não sabia quem era Jesus. Ok? Então vamos lá agora em Lucas 23, versículo 1. Atenção. Porque foi muito difícil para Jesus pregar. Por que é que eles não aceitavam? Porque eles não criam que ele era o Filho de Deus. Quem é esse aí agora? A própria família não saiu e falou, vamos lá agora atrás dele e vamos matá-lo. A própria família dele, está escrito aí no Evangelho. Vamos sair agora e vamos matá-lo? Porque ele está louco. E todos os fariseus disseram, mas ele está guiado por Beelzebu, olha o que ele está fazendo. Quer dizer que a própria família desacreditou nele. Então, servir a Deus e andar na verdade incorre a toda e qualquer perseguição, tipo de perseguição. Estão me acompanhando? Então não é para ninguém ficar aí chiando. Vai orar, entrar num lugar em Deus, sabe, onde você vai ter paz, onde você vai ter, sabe, o controle das coisas. E sabendo que é o diabo que está te atacando. Quando você já está num lugar de confiança em Deus e você sabe que o diabo está te atacando, é a mesma coisa que alguém chegar aqui para você agora e contar uma mentira e você fica tranquilo. Fala, eu sei que é mentira. Sabe aquelas mentiras de 1º de abril? Então, você fica nesta condição. Você não fica chocado, assustado. Quando você já sabe que o diabo é que está fazendo isso. Porque, por outro lado, você sabe que Deus já está te abençoando, porque Ele disse, jamais te deixarei, nem te abandonarei. Por outro lado, você tem a paz. Vocês estão me acompanhando? É diferente de você andar numa religião que não te dá resposta em nada. Se Deus quiser, como se Ele não quisesse. Então, veja lá versículo 1 de Lucas 23. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. Esse momento que Jesus foi apresentado a Pilatos. E há um interrogatório ali. E ali passaram a acusá-lo, dizendo, encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo Rei. Veja aqui, deturpavam o que ele falava, inventavam, não creram nele, não entendiam nada e nem queriam saber. Simplesmente já taxaram. Esse cara é um impostor. Pronto. Então, porque a religião é isso, tá? A religião é exatamente isso. Ela taxa uma condição, tipo um rótulo até, e não quer saber o que Deus está querendo, na verdade. A religião é isso. A pessoa, ela não admite a verdade. Ok? Vocês vão devagar começar a entender o que é verdade. Porque a verdade não é ensinado o que é verdade. Eu estou tentando passar um pouco para você o que é a verdade. Então, começaram a acusá-lo, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então, lhe perguntou Pilatos. Pilatos não estava entendendo nada, aquele bando de judeu gritando na frente dele. E ele não era judeu, porque ele era romano, vocês sabem disso. Eles estavam só ali tomando posse do lugar, que eles já tinham tomado posse, era deles, eles que mandavam, etc. E os judeus, lá com a lei deles, com o modo deles, eles não estavam entendendo nada. Não sei o que vocês estão falando. Sei lá o que é isso, aquela briga, aquela algazarra dessa turma que nem está sabendo quem é Jesus. A própria turma que está condenando ele. Então lhe perguntou Pilatos, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, tu dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões, não vejo neste homem crime algum. Não sei o que vocês estão falando, eu não estou vendo nada nele. O que ele fez? Eu não estou entendendo nada, está uma confusão do que vocês estão falando, judeusada. O que vocês querem? Entende? É essa a cena. Eu não sei o que vocês estão falando. O que vocês querem? Eu não estou vendo. O que ele fez? Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo, ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Então, esses são os religiosos que ouviram ele pregar e não aceitaram. Tá? A verdade. Então, isso acontece hoje dentro da igreja, quando vai ensinar a verdade.
Por isso que o povo sai arrepiado, vai voando. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu, porque falou ele da Galiléia. Ele está em Jerusalém. Pilatos, ele não saiu de lá, ele lá está sabendo que Jesus é da Galiléia, ele nem conhece Jesus. Estão me acompanhando? Pilatos nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Não sabe, ele nem estava andando atrás. Porque ele não era judeu, ele não estava a fim de milagre, ele não queria nada. E mesmo porque não estava ninguém morrendo na casa dele, senão ele ia atrás. Estão me acompanhando? Que ele também não conhecia Jesus. Ainda ele pergunta, mas ué, ele não é daqui? Ele é da Galiléia? Ah, então agora, aqui ó, judeus, vocês estão muito, mas me deixaram mais confusão. Estou pensando que o cara é daqui de Jerusalém, agora você vem falar que ele é da Galiléia, que confusão é essa? Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, então estando este naqueles dias em Jerusalém, ele remeteu, vai lá para Herodes, eu nem sei o que vocês estão querendo, vai para lá. Eu não sei, não conheço Jesus, manda ele lá para Herodes julgar isso daí, pronto. Já que ele é galileu, porque vocês estão me acompanhando? Então veja, gente, a dificuldade toda para Jesus ensinar, né, a palavra, o descrédito e também os que não ouviram nada do ensino dele, da pregação e nem o conheceram. Ok? Não foram todas as pessoas. Era muita gente, mas não foi todo mundo. Tinha muita gente que não conhecia também. Então vamos lá em 1 Coríntios capítulo 9. Embora ele tenha ido por cidade, ok? Então nós vamos ver também as dificuldades que Paulo sofreu pregando a verdade. Ele conheceu a verdade, ele recebeu a verdade de Deus, porque a verdade você recebe de Deus. Você pode ouvir a pregação da verdade, como você está ouvindo aqui. Mas isso não quer dizer que já é a verdade para você. Ela vai ser quando você entender. Para você viver, você tem que entender. Você não pode viver uma coisa que você não entende. Está me acompanhando? Por isso que a gente ora em línguas. Porque o papel do Espírito Santo agora e na oração em línguas é esse. É me fazer entender a verdade. Porque ele é o Espírito da verdade. Tá? E é isso que o diabo não quer, que ninguém ore em línguas. De jeito nenhum. Ele luta mesmo para as pessoas não orarem em línguas. Porque quem ora em línguas começa a ter a mente aberta. Começa a receber a revelação, o entendimento. Começa a conhecer Deus. O Espírito Santo faz isso. A prática da oração em línguas vai levar a pessoa a conhecer a verdade. Quem não ora em línguas pode morrer de ler Bíblia, pode citar todos os versículos aqui, falar tudo disso, mas não é a verdade. Porque ele não tem entendimento, compreensão espiritual e não vive aquilo, só fala. Porque na hora do vamos ver não sabe como fazer para Deus agir. Mesmo porque essas pessoas que só leem a Bíblia e não oram em línguas e capazes de citar versículos que você nunca nem viu na Bíblia, essas pessoas são contra a oração em línguas. Elas não vão orar em línguas, não vão se submeter ao Espírito Santo. E cura, também elas não estão acreditando. Começar a ter muita cura na igreja, eles vão mandar quem é que está operando ali, né, com isso. Vai mandar embora. Vocês sabem disso. Esse é o espírito da religião. Então, para você viver a verdade, que Jesus falou que ela liberta, você tem que entender e conhecer e saber o que é verdade. Não é simplesmente blá, 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 blá. Você não vai tendo revelação desse jeito. De jeito nenhum. Por isso que as vidas não mudam. E a pessoa que medita na palavra de Deus muda de vida, porque ela começa a ter entendimento, revelação. Por isso que você vai lendo, lendo e orando em línguas. Lendo, 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 orando em línguas. Você vai tendo revelação. E você começa a mudar o seu comportamento, sua vida. Porque você acaba saindo do intelecto para entrar no espírito. Porque não combina. Intelecto com espírito não tem a ver. A menos que o seu intelecto se submeta ao espírito. Tipo, você é muito inteligente, mas se submete a isso. E matemática aqui não entra. Que é Deus que faz, nem física. Vocês estão me acompanhando, queridos?
Porque coisa espiritual a gente tenta falar, né? Você tem que começar a pegar isso, sabe, para engatilhar. Entrar na roda. E aí, isso aí ter sabor para você. Porque senão isso fica assim, a história eu nem sei muito bem o que é isso, não tem sabor. E quanto mais você entende, mais você gosta de ouvir, porque você está entendendo, aí você quer o mais. É igual sede, você bebe, você quer mais, você quer mais. Ok? Então veja aqui, Paulo, versículo 1, de capítulo 9, 1 Coríntios. Para saber por que Paulo está falando tanto aquelas coisas. Tudo por causa da perseguição, né, dos judeus e das pessoas que o abandonaram, das pessoas que o caluniaram, que fizeram a mesma coisa que fizeram com Jesus. Então é isso aí que ele está falando aqui. Não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Porque já falaram que nem era, ok? Por isso que ele está falando isso. Ele é livre porque ele conheceu a verdade, ele foi liberto. Ele é apóstolo porque Jesus fez ele apóstolo, ele recebeu por revelação tudo que ele escreveu aqui. O próprio Deus deu para ele, de tanto que ele orou em línguas. Isso é o máximo. Você não vai ter revelação se você não orar em línguas. Sua vida vai ser isso, você não vai entender nada, você não vai conseguir falar nada da palavra de Deus. E os que falam e não oram em línguas nunca vão viver. São só religiosos, nas obras. Aí ele, não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros. Ele está falando para a comunidade de Coríntios, ok? De Corinto. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta. Não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Sabe por quê? Eles pararam de abençoá-lo financeiramente. Por isso que ele está falando isso. Uma igreja que começou com tudo, veio todo mundo, receberam dons, dali a pouco eles não estavam acreditando em mais nada. Esse cara aí não é apóstolo. Da onde que ele está tirando isso? Inventou. Eu não vou acreditar no que esse cara está falando mesmo. Eu vou cair fora. Eu vou sair daqui. Esse cara aí está só inventando. É isso que eles fizeram. Então, as pessoas que não têm revelação da palavra, elas vão achar que a verdade, quando é ensinada, é absurdo. Porque estão acostumados com religião. E dão no pé, viu? Dão no pé, viram as costas. Ok? Porque parece que ela é pesada, mas ela não é. Ela liberta, ela é pesada para o pecado. Estão me acompanhando? Ela é pesada para a religião. Para a mente, para o intelecto, para aquele que não quer aceitar, aqueles que crucificaram Jesus, aqueles que negaram Jesus, ok? Eles acharam que Paulo não era de confiança, por isso que ele está falando isso e pararam de ajudá-lo financeiramente. Por isso que ele está falando isso, aí no 7. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do seu rebanho? Ué, eu estou vindo aqui ensinar, não é justo eu participar disso? Do que você tem? Você me ajudar? Claro que é. E por que vocês não estão fazendo mais isso? Por quê? Porque vocês não acreditam mais no que eu estou ensinando, que é a verdade. Que isso vem de Deus. E vocês estão me largando, vocês estão indo embora. Veja lá, capítulo 11, versículo 1. Por isso que eles pararam de contribuir. Veja lá, versículo 1. Aí, por causa disso tudo, aí ele tem todo um contexto que ele está ensinando e chega nisso aqui. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele quer dizer o quê? Dentro de tudo que ele está ensinando, não tire os olhos da verdade de Cristo Jesus, do que ele é, do que realmente é a vida com Cristo Jesus, essa vida que ele te trouxe. Não tire os olhos da verdade, o que eu te ensinei. Siga isso. Não fique olhando para os outros. Não fique se comparando com os outros. Mas olha para Jesus, para a verdade. Quer dizer, vai ler a palavra. Eles não tinham, mas hoje, no caso. Leiam a palavra, orem em línguas. Você não vai ser enganado em nada. Então, por isso que ele está falando aqui, sede meus imitadores. Não sigam as conversas dos outros.
Mas sigam a mim, Paulo está falando. Eu que comecei com as igrejas, vim com tudo, vocês receberam e agora vocês vão embora? Estão dizendo o quê? Que eu não sou apóstolo? 2 Coríntios capítulo 5. Vocês estão gostando? Que agora quando você for ler, você vai entender mais. Versículo 12. Então ele diz assim, agora quando você for ler a Bíblia, você já vai saber do que ele está falando. Ele está reclamando com eles, de que eles estão andando errado. Pararam de seguir a verdade, eles não tiveram revelação. Largaram tudo para seguir homens que estão inventando doutrinas. Tecnologias, usando agora, tudo que é artifício para ficar bonito, para ter um monte de gente. Mas olha, na verdade, nem isso que Deus que quer não, viu? Não é só para mim, eu creio que Ele queira que ensine a verdade. Eu acho que Ele quer para todas as igrejas. Ensinar a verdade, que jeito anda com Cristo Jesus. Mas é mais vantajoso eu ter o império, né? Porque daí eu me exalto. Do que eu ficar aqui, sabe, sofrendo ataque do diabo, porque ele não quer que eu ensine. Mas isso é o maior engano mesmo do diabo. Ó, 12. Não nos recomendamos novamente a vós outros. Pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, por que ele fala isso? Porque os caras falaram, esse cara aí é um louco. Paulo é louco e veio agora deturpar tudo que Deus é, está ensinando coisa errada, inventando os religiosos. E está cheio de gente que pega esta palavra, a verdade, e sai por aí falando que não é assim, ó, não precisa ficar orando muito não, viu? Você vai se divertir, passear bastante, distrair, você tem filho para cuidar. Ninguém falou que não é para você cuidar do seu filho, que você que pôs ele no mundo. É para você cuidar, mas é para você andar com Deus. E é para pagar as suas contas. É para você ser uma pessoa reta, mas ser de Deus. É para você ser de Deus. Claro, Jesus morreu na cruz para quê? Estão me acompanhando? É terrível. Então ele falou assim, ó, porque se enlouquecemos é para Deus. Ah, tá bom que eu tô louco. Eu tô louco é por Deus. Eu sou louco de amor por ti, meu Jesus. É isso aí. Sou louco mesmo, mas de amor por Jesus. Por Deus. E se conservamos o juízo, é para vós outros. Eu tenho muito juízo. E é por vocês, para estar aqui firme, bem equilibrado. Então eles estavam desacreditando de Paulo, ok? Totalmente. Ele estava nessa guerra espiritual. Então vamos agora para o capítulo 10. Olha aqui o 10, versículo 7. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo. Que assim como ele é de Cristo, também nós somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, o qual o Senhor nos conferiu para edificação, e não para destruição vossa, não me envergonharei. Para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Eles estão falando isso. Considerai o tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes. Porque eles estavam dizendo que ele era desequilibrado mentalmente. Nós já lemos lá. Olha, o que eu sou por carta, eu sou pessoalmente, não difere em nada. Eu sou a mesma pessoa. Não pensa que eu vou chegar aí e por carta. Não, eu sou a mesma pessoa, eu não sou louco, de jeito nenhum. Eu não sou desequilibrado e eles acharam. Veja só a que ponto o diabo age para deturpar a verdade, fazendo com que as pessoas pensem que o que Deus é, a palavra ensinada na revelação do Espírito Santo, a pessoa é louca, ela inventou. O diabo é capaz de fazer isso. E ele faz, hein? E ele faz. Aí veja lá no 12. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Estão entendendo agora? Mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez.
Então, o que eles fazem? Eles tiram os olhos de Deus, da palavra, da verdade e começam a olhar um para o outro. Tipo, eu sou melhor, eu é que faço mais desenho aqui na tela. Eu que prego melhor, olha aqui, olha minhas ideias, ó. Um bando de crianças com florzinhas representando os lírios do campo. Eu é que mereço, eu é que sim, você não. Porque a religião, ela é tão falsa que ela faz com que a pessoa gosta. Porque ela fala o que a pessoa gosta. Mas a verdade, ela é luz, ela é lâmpada, que ilumina as nossas vidas. Ela é Jesus. E ela ilumina o que nós não queremos que seja descoberto. Os nossos pecados. Mas é bom que seja descoberto agora do que lá. Então, ele falou assim, ó, para com esse negócio de fazer comparação, porque isso aí é exaltação própria, quando você já quer ser o que você nem é em Cristo Jesus. Estão acompanhando isso? Então, vem cá. No 13. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Quer dizer, o que ele recebeu, a unção que ele recebeu de Deus, o tanto que ele recebeu de Deus, é para passar para eles. Não é para ficar só com ele. Quando a gente recebe é para passar para os outros. Não é para se exaltar, é isso que ele está falando. Porque não ultrapassamos os nossos limites. Eu não estou me exaltando. Como se não devêssemos chegar até vós. Posto que já chegamos até vós com o evangelho de Cristo Jesus. E mais, o que ele quer dizer o quê? Vocês, em vez de se edificarem em Cristo Jesus, estão se edificando, se comparando um com o outro. Se exaltando. Que é isso que acontece por aí. Vocês estão me acompanhando? Quem não está orando em línguas? Fica a competição de quem quer mais, quem quer isso, quem quer. A pessoa é insatisfeita, porque ela quer mais. É que nem empresa, quer mais. Então vai lá, capítulo 11 agora, versículo 1. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Ele já está caçoando. Por favor, me aguenta mais um pouquinho na minha loucura, que você vai acabar descobrindo que eu não sou louco, coisa nenhuma. Isso é golpe do diabo, falar que eu sou louca. O diabo também falou que eu era louca. E dentro da minha casa. Ok? Então essa conversa dele já vem, gente, sempre. É lá do inferno. Se você começar a orar em línguas, aí você está esquisito. Você sempre foi esquisito. É que agora que apareceu. Começou a orar em línguas, veio à tona realmente o que você é. O que você sempre foi. E se você começar a orar muito, isso não é padrão mundo. Nem padrão igreja religiosa. Porque nós fomos criados num país onde tem igreja. Nós somos de uma cultura onde tem igreja, mas é só religião. É tudo diferente. Agora, para ensinar a verdade, é um custo total. Ok? Então, quisera eu me suportasseis um pouco, mas na minha loucura. Suportai-me, pois. Ele está falando do ministério dele, ok? Não foi fácil. Ministério não é fácil. Ministério, gente, para a pessoa ter ministério, ela tem que começar a servir. Ninguém vai chegar no ministério se não está servindo. Porque é treinando. Você tem que estar lá, treinando. Treinando para você ir crescendo e aprendendo. Não pense que lá um belo dia você já vai ser. Não, senhor. Ok? Porque zelo por vós com zelo de Deus. Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, ele está, neste momento, falando do ministério dele. Vamos ver Gálatas agora, capítulo 1, para frente. Olha lá, versículo 1. Que a nossa igreja é para ensinar as pessoas, ou seja, para que elas, aprendendo esses ensinos, elas vão ser treinadas para o chamado delas. Este é o objetivo de Deus para esta igreja. Ok? E eu não posso fazer outra coisa porque ele me chamou para fazer isso. Eu nem sei. Mas é versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, ok? Está fechando o assunto? O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Não tem nada de outro evangelho. Tem os que vêm com a religião, com o ensino da cabeça dele. Ah, isso é isso, da cabeça. Estão pervertendo
vocês que começaram no Espírito, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue o Evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja amaldiçoado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o Evangelho, que vá além daquele que recebestes, seja amaldiçoado. Isso é a palavra de Deus, hein? É amaldiçoado por Deus, quem prega o que não é a verdade. Porventura procuro eu agora fazer o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Por quê? Porque ele tinha a fonte dos ensinos que veio exatamente de Deus, não foi? Paulo, a fonte dos ensinos veio diretamente de Deus. Por isso que ele, usando desta fonte, ele ensinava daquela maneira e explicava daquela maneira. Ok? Por isso. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Cristo Jesus, ok? Paulo. É isso aí. Então, Gálatas 3, versículo 1, olha aí. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Se recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Ele está falando isso com eles aqui, porque esses aqui também, da Galácia, também o largaram. Ele comenta mais sobre esse assunto aqui, lá em Filipenses. Ele vai falar isso lá em Timóteo, eu vou parar aqui agora. Então ele está dizendo aqui que muitos o abandonaram, viraram as costas para ele, foram embora. Da mesma maneira que largaram Jesus quando ele estava ensinando. Ele não estava lá ensinando para a multidão, todo mundo estava lá recebendo tal. Quando ele fala que ele é o pão vivo que vem do céu e daí por diante, todo mundo, tem a dó, vai com isso para lá, vai falar coisa errada lá longe. Imagina! A religião é assim, ela não aceita. Dá um tic aqui na cabeça, por isso que tem que orar. Mas que absurdo. Não, isso aí é mentira. Eu nunca ouvi falar isso, exatamente. Vai orar em línguas. E Jesus então olhou para eles e disse para os 12 que só ficaram lá, e vocês não vão embora também? Pode ir, porta aberta. Que eu acabei de falar a verdade. E Pedro, a maior declaração que ele fez em toda a vida dele, para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens palavras de vida eterna. Mas Jesus falou muito bem, você falou pela ação do Espírito Santo. Foi revelação que você teve. Porque realmente é isso que eu sou. Eu sou vida e vida eterna. E tudo que eu falo, a minha palavra é de vida eterna. A palavra de Deus, ela é vida. E vida eterna, ela transmite vida. Não é a palavra do religioso que não transmite vida para nenhum. Está todo mundo dentro da igreja morto. Não sai de nada de lá. Vocês estão me acompanhando? Pode ficar 30, 40 anos lá. Nunca aconteceu nada e nem vai acontecer. Só vai lá, não tem compromisso com nada, nem com a vida, nem com Deus, nem com ninguém. Senta na cadeira lá e vai embora para casa. Não experimenta a verdade de Deus. Mas nós estamos aqui com toda a chance de experimentarmos. Valeu, queridos. Toda a glória a Deus por esse ensino. Pai, nós te agradecemos por esse momento. E eu te louvo, Pai, por todas essas pessoas que receberam essa mensagem hoje. E eu oro agora, Pai, de todo o meu coração, para que todas essas pessoas escolham pôr em prática o que cada um ouviu aqui, porque você é fiel para cumprir o que você ensina e fala. E eu te peço, Senhor, Espírito Santo, ajuda cada um a ajustar as suas mentes no Espírito, que eles entendam como é isso, para que todos tenham vida e paz em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós todos te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. E todos nós dizemos, amém. Aleluia. Deus ouviu essa oração, hein?
Que Deus faz. Aleluia.